Quem está responsável aqui poderia. Ok. Bom, queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui, senador, com os senhores, demais senadores e todos aqui para discutir essa questão da importação. A minha apresentação, senador, eu vou focar mais em uma outra questão, que é a importação de bens imateriais, serviços e remessas postais. Eu acho que esse tema é importantíssimo aí para a questão da reforma tributária. E aí foi dado um tratamento que se alinhou muito aos modelos internacionais, conforme eu vou mostrar aqui. Então, eu participei desse GT1, né, do PAT RTC, dei apoio, assistência técnica pelo BID ao pessoal da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária e especialmente nessa parte de importação e exportação que estava sob a responsabilidade do GT1, né, eu acompanhei de perto, aí com colegas da Receita Federal, das receitas estaduais e municipais, para chegar nesse modelo que foi colocado aí. Eu queria só fazer um esclarecimento nessas dúvidas que foram colocadas agora pela Lisiane. A ideia desses regimes aduaneiros que foram colocados ali no PLP 68 seria mais dar o tratamento do IBS e da CBS dentro desses regimes, né? Eu acho que um pilar que norteou os trabalhos com relação a essa parte foi justamente não trazer a regulamentação desses regimes aduaneiros, é, que são regimes aduaneiros próprios do imposto de importação, mas então a ideia não é trazer a regulamentação e detalhamento para a lei complementar do IBS da CBS, porque esse detalhamento e regulação está na legislação aduaneira, mas trazer somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados dentro desses regimes aduaneiros. Então, a ideia e o pressuposto foi esse dentro da construção do PLP 68, né? Julgou-se que não seria adequado trazer o detalhamento, porque esse detalhamento é de competência da legislação aduaneira, mas somente como o IBS e a CBS vão ser aplicados quando os bens estarão, né, as operações estarão dentro, né, submetidas a esses regimes aduaneiros. Então, foi essa a ideia, por isso que não se trouxe o detalhamento completo para a lei complementar. Bom, mas passando para a minha apresentação, senador, eu acho que é muito importante a gente ter em mente, né, que o IVA, esse modelo IVA, ele se aplica sobre todos os bens imateriais, serviços, bens de pequeno valor. E aí, quando a gente tem um fornecimento feito por um não residente, se o fornecedor está fora do país, né, o grande desafio é como que eu vou tributar essa operação. Né? Então, em todo o mundo se tem discutido aí, pelo menos desde o final da década de 90, início da década de 2000, como que eu vou fazer com que o fornecedor não residente fique sujeito ao sistema IVA, aplique o IVA sobre suas operações, já que ele está fora do país e, portanto, como que eu vou fazer o enforcement, né? Como que eu vou fazer que ele recolha o IVA aplicável nessa operação. Como todos sabem, o IVA é um imposto no destino. Então, qualquer importação, seja de bem material, imaterial, serviços, devem ser tributadas adequadamente no país. Então, um grande desafio que todos os países do mundo têm enfrentado é justamente isso: como fazer com que essas operações feitas por fornecedores não residentes sejam tributadas adequadamente no Brasil. O grande desafio é quando esses fornecedores eles remetem produtos, vendem materiais ou serviços para um consumidor final. Porque se é para outro contribuinte, se é para outra empresa, essa empresa vai tomar crédito e quando ela toma crédito, o impacto então é zero, né? Em termos de arrecadação, né? Porque tributa e toma crédito, então o impacto na arrecadação é zero. Então o grande desafio é como principalmente tributar nessas operações para consumidor final, já que o consumidor final não tem crédito e é realmente aquela operação que vai gerar receita pública para os entes federativos, né? Então, se discute em todo mundo esse controle e fiscalização dessas operações para consumidor final. E aí tem soluções trazidas por relatórios da OCDE,
a União Europeia e outros países que adotam o IVA têm implementado essas soluções são quais, né? Então, para serviços intangíveis, se obriga que o fornecedor não residente, mesmo não tendo qualquer presença física no país, qualquer representação, nada no país, não tem absolutamente nada, mas se obriga que esse fornecedor se inscreva no IVA e aplique o IVA nas operações para residente no país. E, ao mesmo tempo, também exige a responsabilidade das plataformas na coleta e na arrecadação desse IVA quando forem feitas as operações por meio do seu intermédio. Também esse mesmo tipo de solução de inscrição do fornecedor não residente e das plataformas digitais são soluções para importações de pequenos valores. Essas importações que são remetidas, né? Seja através de courrier, seja através de dos próprios correios. Então, essas importações de pequeno valor também se exige a inscrição do fornecedor não residente e a responsabilidade das plataformas digitais. E aí, senador, mas já em 2000 e isso daqui, esses dados que são da OCDE de 2022, já tinha 76 países que adotam esse tipo de soluções para o comércio internacional, né? Então, a gente tem 175 países do mundo com IVA, já quase metade já adotou esse tipo de solução. E só para dar uma ideia do volume dessas transações, né? Em 2020, 62% dos 29 trilhões de dólares do comércio digital mundial foram feitos pelas 10 maiores plataformas. Então, assim, 67% de todo o comércio digital é feito pelas 10 maiores plataformas. Então, basta que essas plataformas se inscrevam, recolham o IBS-CBS nas operações realizadas por fornecedores não residentes, que o Brasil já pegaria 62% do comércio que é realizado internacionalmente. As top 3 plataformas são responsáveis por 62,6% e as 100 maiores plataformas correspondem a mais de 95% do e-commerce, né? Então, assim, é muito importante essa responsabilização de plataformas, seja para operações com imateriais, seja serviços, mas principalmente com relação às remessas postais, porque grande parte do comércio internacional é feito por essas plataformas. E aí eu queria só deixar claro que o que o PLP faz, né? E rapidamente passando pelas regras do PLP. Nós temos o IBS-CBS, são cobrados no destino. Então a gente tem que ver se a operação ocorreu dentro do território nacional ou fora do território nacional. Geralmente, né, nós temos regras no PLP 68 quando há uma importação de serviço ou de bem imaterial, né? Então, quando é um fornecimento que é realizado por não residente, né? Vamos supor uma Netflix, por exemplo, né? Se a Netflix não tivesse nenhuma residência ou presença física no Brasil, né? Então, ela estaria fornecendo como não residente para um adquirente que está localizado no país, no Brasil, para consumo no país, né? E mesmo que essa prestação de serviço ou fornecimento de bem material seja feita a partir do exterior. E aí o que o PLP também fala, né? O que é esse consumo, né? Porque está escrito para consumo no país. Consideram-se consumo de bens imateriais e serviços a utilização, a exploração, o aproveitamento, a fruição ou o acesso. Então, se essa pessoa no Brasil está comprando, né, uma inscrição no Netflix, ela está acessando o Netflix desde o Brasil, isso quer dizer que ela está consumindo no Brasil, e isso é uma importação de bem imaterial, né, porque streaming é considerado, segundo o PLP 68, um bem imaterial. Isso quer dizer o que, senador? Quer dizer que essa fornecedora não residente ela tem que se inscrever para o IBS-CBS. Quando ela está fornecendo o Netflix, o streaming, para o consumidor brasileiro, ela tem que aplicar o IBS-CBS e recolher aos cofres públicos, né? Seguindo o modelo internacional, como eu já disse.
Além disso, nós temos ainda regras de importação de serviço, né? Quando essa importação for executada no país, né? Se serviço for executado no país, então vem um não residente do exterior, executa algum serviço presencialmente no país, e isso faz com que haja uma importação de serviço e por isso o IBS tem que ser recolhido, e a CBS. Ou essa prestação de serviço é relacionada a um bem imóvel que esteja localizado no país ou algum bem móvel que vai para o exterior para execução de algum serviço, né? Então, equipamento que vai para o exterior para ser consertado, uma manutenção e depois retorna ao país após a sua conclusão, isso também é considerado importação de serviço, tá? E aí eu queria deixar bem claro aqui uma coisa que é muito importante. Nesses casos, o fornecedor não residente vai ser contribuinte do IBS-CBS e ele deve se inscrever no regime regular, porque ele está prestando um serviço, realizando uma operação no país. Isso é considerado importação e, portanto, quem é contribuinte é esse fornecedor não residente no país. Além disso, as plataformas digitais são responsáveis também, caso o fornecedor seja não residente. Então, se o fornecedor for não residente, as plataformas que intermediarem essas operações vão ter que tributar, né, aplicar o IBS-CBS, e ainda uma regra de que se o fornecedor residente ou domiciliado no exterior, né, não for inscrito, o adquirente é solidariamente responsável pelo pagamento nessas aquisições de bens e materiais, direitos e serviços. E aí eu queria passar, então, senador, rapidamente para a questão dos bens materiais, que essas remessas de pequeno 15 valor, segundos. remessa postal. Então, quando há essas, né, que agora se discute muito a taxa das blusinhas, né, o imposto das blusinhas sobre o sistema hoje que existe no país, qual foi o tratamento que foi dado pelo PLP 68? Quando há essa remessa internacional, que é aquela remessa que é submetida a um regime simplificado, que hoje já existe, né, e há todo um tratamento através do programa que se chama Remessa Conforme, da Receita Federal. Nesse caso, os fornecedores de bens de procedência estrangeira submetidos a esse tipo de regime simplificado também vão ser contribuintes do IBS e da CBS. A plataforma digital que está vendendo esses produtos vai ser responsável também pelo pagamento do IBS e da CBS. E caso um fornecedor não residente nem a plataforma, no caso delas serem responsáveis, serem contribuintes, o destinatário também vai ser solidariamente responsável caso não tenha sido recolhido o IBS-CBS. Então, isso também é mais ou menos algo que a gente já tem hoje no Remessa Conforme, né, da Receita Federal, atende os padrões internacionais. E, senador, só para terminar, que eu sei que o meu tempo acabou, isso é muito, muito importante, esse tipo de medida, para garantir a competitividade dos produtos nacionais da indústria brasileira. Porque se a gente não tributa esse tipo de importação, ou a indústria brasileira, o comércio brasileiro vai ser prejudicado porque eles vão ser submetidos à tributação normal, enquanto aqueles produtos que vêm do exterior não vão ter tributação nenhuma, né? Então, assim, a tributação da blusinha que eu compro por meio dessas plataformas digitais residentes no exterior tem que ser exatamente a mesma tributação da blusa que eu compro na loja da esquina, porque senão a gente vai ter um problema de competitividade da indústria nacional, 15 do comércio, segundos. e aí isso impacta a economia nacional. E com isso eu acabo, senador Elci, dizendo novamente, agradecendo a minha presença aqui, o convite feito pela CAI para participar desse debate. Muito obrigada.